Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé, fazer mais uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez, ó Pai, nós entramos na Tua presença para Te agradecer pela oportunidade que o Senhor ainda nos dá de estar nesta casa Te adorando. Que as Suas bênçãos, ó Deus, possa estar sobre a igreja, sobre cada pessoa, cada família representada aqui. Também queremos apresentar ao Senhor os dízimos, as ofertas que foram depositadas no seu altar, que esses valores, Deus, possa servir para o crescimento e o avanço do seu Evangelho. Fique conosco, nós pedimos pela mensagem, pela Tua palavra que será aberta agora, pedimos permissão para abrirmos a Tua palavra, nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Está ligando. Tá desligado ainda. Ele acende e apaga de novo. Ele apaga mesmo. Som. Já deu. As pessoas que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, sinta-se cumprimentado e abraçado. Amados, hoje, quando eu recebi essa semana o convite do irmão Ivan para estar aqui, eu comecei a meditar sobre a mensagem, sobre o que realmente, qual é a mensagem que nós precisamos ouvir hoje, qual é a mensagem mais importante talvez para o tempo que nós estamos vivendo. E o título da mensagem é um título um pouco provocativo, eu posso dizer assim, porque eu coloquei o nome do título de O Reino de Deus Chegou. E nós vamos tentar entender um pouquinho o porquê disso, porque o nosso propósito aqui nesse mundo é entender a importância, como o irmão Davi falou aqui na oração dele, de sermos reconhecidos no céu como cidadãos celestiais, como filhos de Deus realmente. Apesar de todos os convites que o mundo aí fora faz para mim e para você, todos os dias, o mundo está nos convidando a seguir um caminho contrário àquele que Deus tem chamado. Abra a palavra do Senhor, no livro de Marcos. Vamos ver 2 versos apenas. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Peço perdão para os irmãos, eu estou bem ruim na minha garganta, mas vamos tentar fazer o melhor aqui. Marcos, capítulo 1, no verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto diz que após a prisão de João Batista, Jesus, ele está pregando a mensagem, dizendo que o reino de Deus está próximo. E ele deixa a Galileia e vai para a Judéia, por uma única razão. Porque a mensagem que Jesus trazia era de suma importância para o povo daquela época. E a mesma mensagem é de suma importância para mim e para você hoje. Jesus sai da Galileia e vai para a Judéia por uma razão muito simples, porque ele não queria interferência dos líderes religiosos. Jesus tinha uma mensagem importante a ser pregada, e lá era diferente, existia menos interferência. Então Jesus sai de uma cidade e vai para outra, porque lá ele não tinha a mesma interferência que ele tinha na Galileia, por parte dos líderes religiosos. Inclusive, João Batista foi preso, jogado em um calabouço,
por causa da mensagem que ele trazia. A Bíblia diz que João Batista ele veio para abrir caminho para o Salvador, e por causa dessa mensagem, os líderes religiosos mandaram prender João Batista. Jesus, ele tinha que passar essa mensagem, ele precisava passar essa mensagem. A mensagem de Cristo, ela consistia em algo, basicamente, em uma coisa: o reino de Deus chegou. A mensagem de Cristo, ele fez isso de várias formas, em vários lugares, de várias maneiras, mas a mensagem principal de Cristo era: o reino de Deus chegou. E o texto que nós lemos diz: o tempo está cumprido. Jesus falou em alto e bom som: o tempo está cumprido. E isso é uma referência às profecias messiânicas do livro de Daniel com respeito às 70 semanas, que apontava para a vinda do Messias, apontava para a vinda do Salvador. E ele dizia: o reino de Deus chegou. Arrependam-se. A mensagem era a mensagem de que o reino de Deus chegou. Arrependam-se, arrependam-se, creiam nesse evangelho. Amados, a principal mensagem de Jesus daquela época é a mesma mensagem para nós hoje, que o reino de Deus chegou. Nós cansamos de falar aqui nesse púlpito que Jesus está às portas, que Jesus está, já podemos ouvir o passo de um Deus se aproximando. E a mensagem que Jesus pregava para o povo da época consistia em dizer que o reino de Deus chegou, e ele apresentou essas verdades sobre o reino de Deus em vários lugares, de várias maneiras. Jesus, por onde ele andava, a mensagem que ele trazia era sobre o reino de Deus. Jesus chamou o evangelho de as boas novas do reino de Deus. E no grande sermão profético, Jesus, ele diz que a maior recompensa de um filho de Deus é tomar posse desse reino, é tomar posse do reino de Deus. E na oração que Jesus ensina para os discípulos, muito conhecida de nós, que é o Pai Nosso, ele diz: venha o seu reino. A pregação de Jesus durante todo o seu ministério consistia sobre o reino de Deus. Venha o teu reino. No Sermão da Montanha, Jesus afirma que a maior busca de uma pessoa deve ser a busca pelo reino de Deus. Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas Deus acrescentará. Quando nós vamos passeando pelo evangelho, nós vemos sempre o que está ecoando no evangelho, na pregação de Cristo, é: o reino de Deus chegou. E ele apresentou essa verdade transformadora do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Olha que interessante, como se não bastasse, 3 anos e meio os discípulos andaram com Jesus, e Jesus pregando a mensagem sobre o reino de Deus. 3 anos e meio Jesus pregando, os discípulos o acompanhando, ouvindo ele falar sobre o reino de Deus. E quando Jesus morre e ressuscita, ele volta e fica mais 40 dias junto com os seus discípulos. E o livro, capítulo 1 de Atos, quando nós lemos todo o capítulo, nós vemos que ali a mensagem e o assunto principal de Jesus naqueles 40 dias era sobre o reino de Deus. Jesus insistia no assunto sobre o reino de Deus. E apesar de todo esse tempo vivido com Jesus, 3 anos e meio, depois mais 40 dias após a sua ressurreição, ouvindo Jesus falar do seu reino, o reino de Deus chegou. Quando Jesus está ali quase no momento de subir ao céu, de ascender ao Pai, aí os discípulos perguntam: mestre, quando o Senhor estabelecerá o seu reino? Depois de 3 anos e meio, mais 40 dias, eles perguntam: em que momento, quando o Senhor vai estabelecer o seu reino?
3 anos e meio, mais 40 dias, não foram suficientes para que eles entendessem a natureza do reino de Deus. Muitos acreditavam que o reino de Deus ia trazer soluções terrenas. Muitas pessoas acreditavam que Jesus ia ser um líder que ia acabar com os romanos, ia ser um líder político talvez, ou religioso, ia ser uma pessoa que ia acabar com o sofrimento, ia estabelecer o seu reino nessa terra. Mas o principal reino que Jesus veio trazer era o reino espiritual. E os discípulos tiveram muita dificuldade de entender isso, apesar que depois eles conseguiram compreender a mensagem. Mas muitos naquele tempo pensavam que Jesus ia estabelecer um reino que ia acabar com a opressão, com o sofrimento que era trazido principalmente sobre os judeus. Tem pessoas que dizem que a principal mensagem de Jesus, enquanto ele andou na terra, a principal mensagem de Jesus, algumas pessoas dizem que era a cruz. Não, não era a cruz. A principal mensagem de Jesus era: o reino de Deus chegou. A cruz foi o maior e o principal, como é que eu vou dizer? A cruz ela foi a mais desafiadora missão de Cristo nessa terra. Mas a principal mensagem de Cristo era: o reino de Deus chegou. E por que Jesus insistia nessas mensagens? Por que difundir tanto um único assunto durante todo aquele tempo que ele ficou aqui? Porque para entender o reino de Deus, eles precisavam entender que o reino de Deus havia chegado com Cristo e que eles precisavam arrepender-se. E quando nós vamos, para nós poder entender tudo isso, quando nós abrimos nossa Bíblia em Gênesis, nós não vamos abrir porque todos sabem o que está escrito no capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a criação. Quando nós vamos lá para o capítulo de Gênesis, ali descreve quando Deus resolveu dar vida às coisas. Todas as coisas que eram sem forma, a terra era sem forma, era vazia, as coisas estavam tudo fora de lugar, tudo uma grande bagunça. E Deus agora, quando resolve criar as coisas, o primeiro ato criativo de Deus, que haja luz, houve luz, todo o universo se iluminou com o poder que saiu da boca de Deus. E aí Deus começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele colocou água, separando as águas, colocando uma parte na atmosfera, outra parte em rios, outra parte nos mares, separando a parte seca com a parte onde era rios, lagos. E ele começa a criar e colocar as coisas no lugar. E ao haver luz, agora toda a escuridão se desfez, e ele separou águas, e agora todas as coisas, ele deu ordem para que fosse criando árvores, frutos, e foi criando tudo, colocando tudo no seu devido lugar, estabelecendo ali as suas regras, estabelecendo ali as coisas que estavam uma bagunça. A Bíblia diz no verso 1, estava sem forma, vazia, havia trevas, uma escuridão total, e Deus agora coloca tudo em harmonia. Em outras palavras, quando Deus cria, e quando Jesus vem e prega sobre o reino de Deus chegou, é como se Deus estivesse dizendo: eu vim para arrumar a bagunça que vocês fizeram, para arrumar as coisas que vocês estragaram. No sexto dia Deus cria a obra-prima dele, que é o homem. Deus cria o homem, coloca ali no jardim a obra-prima da criação, Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva atributos que eram só dele. Deus deu atributos que eram de Deus para Adão e Eva, para que eles cuidassem do jardim, para que eles dessem nome para os animais, para que eles cuidassem daquele espaço. Eles tiveram o poder a autorização de Deus de dar nome para as coisas. Deus colocou eles ali como uma obra-prima. Mas Deus deu também uma missão para eles, falando: guardem, cultivem, mas guardem esse jardim. Guardar do quê? Do que Deus pedia para eles guardarem o jardim?
Deus já havia alertado Adão e Eva sobre um anjo que no céu se rebelou contra Deus. O anjo chamado Lúcifer se rebelou contra Deus e foi lançado para fora do céu, e ele veio para a terra. E Deus já havia alertado Adão e Eva que este anjo ia tentar desestabilizar as coisas aqui também. Mas aí quando nós vamos caminhando por Gênesis, chegamos no capítulo 3, nós vemos com tristeza o que aconteceu ali. A partir de então, irmãos, quando Deus criou todas as coisas, Deus estava criando o seu reino aqui nessa terra. Mas quando Adão e Eva resolvem, por um motivo desconhecido, dar ouvido a uma serpente a qual eles não conheciam, deram ouvido para a serpente que eles não sabiam nada sobre ela, e deixaram de ouvir a voz de um Deus que eles sabiam tudo sobre Deus e que havia dado tudo para eles. Mas eles preferiram fazer o contrário, e a partir da hora em que a Eva e Adão deram ouvido à serpente, o império de Deus se tornou o império das trevas. Foi passado para a mão do inimigo de Deus. Nós fomos criados por Deus para ser príncipes do reino de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas um ato impensado, talvez, desobedecendo um Deus que eles tanto conheciam, para dar ouvido a uma voz que eles nunca tinham ouvido, eles entregaram esse principado na mão do inimigo de Deus. E é por essa razão que quando Jesus ainda estava aqui, ele se depara com uma possessão de demônios, uma pessoa possessa, e ele diz: aí está o príncipe deste mundo e eu nada tenho a ver com ele. Porque agora o principado que Deus havia criado, que era o Éden, e os príncipes do reino dele, que era o homem, agora não era mais. Jesus diz: aí está o príncipe desse mundo, quando ele se depara com uma possessão de pessoas possessas por espíritos malignos, e ele diz: aí vem o príncipe desse mundo, e eu nada tenho a ver com ele, nada tenho com ele. E sabe por que ele diz isso? Porque no momento que o pecado entrou no mundo, o reino de Deus, o reino inicial de Deus, passou para o inimigo. E Adão e Eva decidiram dar ouvidos a uma serpente pouco desconhecida. E nós estamos ouvindo que voz? Qual a voz que nós estamos ouvindo quando não estamos aqui na igreja? Quando nós estamos aí fazendo atividades, qual a voz que nós temos ouvido? A mensagem do reino de Deus era importante para Jesus. A chegada do reino de Deus era importante, tão importante que ele pregou o tempo todo sobre isso, e é importante para nós hoje. Quando Jesus vem a esse mundo, ele vem para corrigir todas as besteiras que o homem fez no passado. E a principal mensagem que ele trouxe era o reino de Deus chegou, e ele pregou isso em todos os lugares por onde ele andou. Ele pregou de diferentes maneiras, e o mais triste de tudo isso é que, apesar da relevância dessas mensagens, apesar da importância dessa mensagem, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. Pessoas escolhem ao longo das eras e hoje também andar em trevas. Apesar da relevância da mensagem, há pessoas que deixam de dar ouvido à voz de Cristo, uma voz conhecida, para ouvir uma voz que está no mundo, desconhecida. Eu não consigo entender como que você pode deixar de querer viver na luz para viver em trevas, fazendo do pecado um princípio regulador da sua vida. Mas o ser humano é assim mesmo, tem jeito, nós nascemos assim, nós somos nascidos em pecado, mas não precisamos fazer do pecado o princípio regulador da nossa vida.
pecando consciente ou inconscientemente. Pessoas insistem em viver assim, sabe que está errado, sabe que não deveria ser assim. Muitos professos cristãos sabem o que a Bíblia diz, mas preferem fazer diferente quando aqui não estão. Se o reino de Deus é tão bom, é tão maravilhoso, se o reino de Deus vai resolver todos os nossos problemas, por que escolher as trevas? Por que escolher algo diferente? Pelo menos duas razões existem para isso. A primeira delas é que tem pessoas, muitos, simplesmente não querem crer. Simplesmente escolheram não acreditar. Eles decidiram que não querem. E vamos ser honestos. Vamos ser honestos agora. Nós estamos na casa de Deus. Vamos ser sinceros. Na maioria das vezes, eu não estou dizendo sempre, mas em algumas situações, nós também não cremos tanto quando falamos. Porque quando a gente fala assim, a gente vê, por exemplo, uma pessoa em um leito de morte com câncer terminal. Será que nós cremos realmente que Deus levanta aquela pessoa? Ou será que a gente fala, vamos orar, Deus faz o melhor? Nós não cremos, irmãos, que Deus pode curar aquela pessoa. Quando a minha tia estava internada com Covid, 89 anos de idade, 104 dias internada, entubada. Sabe o que um adventista da família me disse? Irmão, eu estou orando para que Deus leve. Estou orando para que Deus leve. Ela está sofrendo demais. Eu falei, nunca ore para uma pessoa morrer. Nunca faça isso. Até hoje ela está viva. Deus restaurou ela. Será que nós cremos que hoje uma pessoa que já está 4 dias da sepultura, será que nós cremos realmente que Deus chama ele e ele sai para fora, como ele fez com Lázaro? Será que nós cremos que hoje, em 2024, é possível acontecer isso? Será que cremos realmente? Ou será que nós falamos, não, no passado sim, agora Deus não está mais fazendo esse tipo de milagre? Jesus era um homem simples, um carpinteiro, uma pessoa muito simples. E as pessoas perguntavam para Jesus, mestre, como o senhor vai resolver todos os problemas desse mundo? Como o senhor vai solucionar, por exemplo, o problema de doença que está no mundo todo? Como? Como o senhor vai resolver isso? E Jesus respondia, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Eu digo para o cego, torne a ver, e o cego torna a ver. Eu digo para o surdo, ouça, e ele ouve. Eu digo para o coxo, levanta, toma o seu leito, e segue o teu caminho, e ele levanta, e segue o seu caminho. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou. E toda a autoridade me foi dada no céu, como também na terra. Mas alguns ainda insistiam e perguntavam para Jesus, tudo bem, entendemos. E quanto aos problemas de ordem naturais? Furacão, maremotos, terremotos, isso como que o senhor vai resolver? E Jesus então respondia, eu digo para o mar, acalme-se, e o mar se acalma. Eu digo para o vento, cesse, e o vento cessa. Eu ando sobre as águas. Toda a autoridade me foi dada no céu como aqui na terra. O reino de Deus chegou. Jesus insistia. Mas alguns ainda perguntavam, e a respeito do meu pecado? Do pecado que eu carrego aqui? Como que o senhor vai resolver? Fala para mim.
E Jesus dizia: abra seu coração e eu vou entrar aí e vou transformar a sua vida. Porque o reino de Deus chegou e toda autoridade me foi dada no céu como também na terra. Eu posso resolver o problema do seu pecado, porque o reino de Deus chegou. Eu entro aí e mudo a história da sua vida, mas você precisa abrir o seu coração para que eu entre, porque o reino de Deus chegou. Amém. E se nós não cremos totalmente que Jesus pode, que Deus hoje pode levantar uma pessoa com câncer terminal do leito de morte, se nós não cremos tanto assim, que Jesus pode chamar uma pessoa da sepultura hoje, em 2024, e essa pessoa levantar, se nós não conseguimos ter essa fé, eu tenho uma coisa para dizer: nós não somos nada original, porque no passado milhares de pessoas também não creram, também não acreditaram, também não acreditavam. Então, se nós hoje temos essa dificuldade, nós não somos nada original, nós somos exatamente muito parecido. E Jesus insistia em dizer que o reino de Deus chegou, mas alguns ainda diziam: e quanto ao maior inimigo do homem, a morte, o que o Senhor consegue fazer sobre a morte? Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu como na terra. Eu chego diante da filha de Jairo e digo: menina, levante-se. E ela se levanta. Eu chego diante do túmulo de Lázaro e digo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Porque o reino de Deus chegou. Como estamos vivendo hoje? Como nós estamos vivendo quando não estamos na igreja, quando estamos junto de familiares, quando estamos em um lugar onde ninguém nos conhece? Como nós estamos vivendo? Façamos de conta que está só você e Deus aqui nessa igreja. Eu também vou fazer isso. E aí imagine Deus fazendo a pergunta do Joel. Eu vou pensar o meu nome, você coloca o seu. Joel, como você reage quando alguém te fere? Quando você reage quando alguém te ofende? Você isola a pessoa ou você libera o perdão imediatamente? O que você faz quando você está magoado com alguém porque alguém mentiu sobre você e essa mentira trouxe problemas para a sua vida? Como você reage? Você vai até a pessoa brigar com ela? Você fica chateado com ela, não briga, mas eu não quero mais perto de mim? Ou você vai liberar o perdão imediatamente para aquela pessoa e orar por ela? Imagine essas perguntas. O que Jesus falando hoje para mim, para nós, individualmente? Você tem falado em algum momento contra outra pessoa? E eu nem estou falando se é verdade ou não é verdade, eu apenas estou falando: você tem falado em algum momento mal de alguém? Imagine Deus perguntando isso. Eu estou imaginando Deus falar isso comigo. Qual seria a nossa resposta sincera a Deus? Isso é para nós guardar aqui, para falar com Deus. Como nós temos vivido? Como tem sido a nossa vida quando nós não estamos aqui? Para nós sermos filho de Deus, cidadão do reino celestial, precisa de uma coisa: arrependimento, mudança. Porque o arrependimento é isso.
Arrependimento é isso. Se eu digo que eu me arrependi de ter brigado com o irmão Davi, e vou a ele e peço perdão para ele, mas na semana que vem eu brigo de novo, que arrependimento é esse? Arrependimento é uma mudança de direção, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. O meu eu já não importa mais, as minhas vontades já não importam mais. Agora é a do irmão Cícero que importa. Eu estou preocupado com o irmão Davi, eu estou preocupado com o Cleverson, estou preocupado com o irmão agora, e estou preocupado com a minha salvação. O arrependimento agora é uma mudança. A minha vontade agora fica em segundo plano. Agora eu preciso primeiro pensar nas coisas celestiais e depois pensar naqueles que estão à minha frente. Se isso não aconteceu comigo, eu não me converti. Se isso não aconteceu com você, você não se converteu. É a palavra que diz isso. Nós precisamos ser cidadãos celestiais aqui, para que nós possamos ser lá. Viver como cidadão celestial. Não há nada mais maravilhoso que isso. Ser conhecido como cidadãos no reino de Deus e herdeiros da promessa. Para desfrutar da salvação, nós precisamos inevitavelmente passar por algo chamado arrependimento. Difícil, mas necessário. Cristianismo tem como marca principal da vida uma mudança de comportamento. Cristianismo não é eu decorar versos da Bíblia, saber recitar versos bíblicos de cabeça, de cor. Isso não é cristianismo. Cristianismo é mudança de comportamento, de fala, de gesto. Decorar verso bíblico, há milhões de pessoas que decoram e nem por isso vivem o cristianismo. É uma mudança de vida. Sabe quem mais pede perdão a Deus? Quem mais pede perdão a Deus não é quem peca mais. Não. Ao contrário do que muitos pensam. Você pede perdão todo dia porque você peca todo dia? Não. Sabe quem pede mais perdão a Deus? Aquele que está mais perto da luz. Porque quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós entendemos quem somos. Quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais escancarado fica a nossa vergonha, o nosso pecado. Então, por isso, obrigatoriamente eu tenho que pedir perdão todos os dias, porque a luz mostra a minha condição. Eu quero finalizar contando uma história apenas ilustrativa. Havia um lobo, e esse lobo decidiu que queria ser um cordeiro. E o lobo começou a olhar para as ovelhas, para ver como elas se comportavam, para tentar ser igual. O lobo percebeu que as ovelhas não corriam, elas saltitavam. Então ele começou a treinar. Não vou mais correr, vou saltitar como elas. E foi vários dias tentando, vários dias passaram, estava bem difícil, mas ele conseguiu, em algum momento, saltitar como uma ovelha. E ele ficou muito feliz. Estou saltitando como uma ovelha, estou parecendo uma ovelha. Mas ele continuava a observar as ovelhas. E ele percebeu que as ovelhas tinham um som que saía delas, diferente do som dele, que era um uivo muito forte. Ele ouvia as ovelhas balir, e ele queria balir como elas, e não uivar. Então ele começou a treinar, balir como as ovelhas fazem, e ele foi dias, e estava muito difícil, e dias foi se passando, e ele foi tentando, até que depois de muitos dias ele conseguiu imitar o som da ovelha, balir como uma ovelha, e agora ele saltitava como uma ovelha,
e fazia o som que a ovelha faz. Sou uma ovelha, agora sou uma ovelha. E ele continuava a observar as ovelhas, e as ovelhas estavam comendo capim, pastando. E ele, louco para comer carne. Ele pensou, não, eu tenho que comer o que elas comem. E começou a comer capim. O lobo começou a pastar como as ovelhas. No início aquilo era amargo, aquilo era horrível, era horroroso para ele comer aquilo. Mas ele queria ser uma ovelha. Se esforçou e passou a comer capim. Daqui a pouco o capim já se tornou saboroso para ele. Estou saltitando como uma ovelha. Estou falando como uma ovelha. Estou comendo como uma ovelha. Agora sou uma ovelha de verdade. Mas ele continuava a observar as ovelhas. Ele pensou, as ovelhas têm lã. O que eu vou fazer agora? Ele é pelo. E ele foi tentando achar uma solução para aquilo, e os dias foram se passando. Certo dia, andando pela mata, ele encontrou uma ovelha morta. Ele pensou, está aqui a solução. Tirou a lã da ovelha, fez algo parecido com uma capa, jogou sobre ele. E eu fico imaginando que bicho esquisito deve ter virado, mas para ele, agora ele parecia uma ovelha. Ele estava saltitando como uma ovelha, ele balia como uma ovelha, ele comia capim, pastava como as ovelhas, e agora ele tinha lã sobre o seu corpo como as ovelhas. E ele agora precisava se aproximar das ovelhas para poder estar no meio delas, porque as ovelhas tinham medo dele. E cada vez que ele se aproximava, as ovelhas corriam, ficavam olhando para ele, mesmo disfarçado, as ovelhas ficavam com medo. E ele foi rodeando, ganhando a confiança das ovelhas, e logo as ovelhas já não se incomodaram mais com o lobo, que agora parecia uma ovelha. E ele começou a pastar exatamente no meio das ovelhas. Ele disse, finalmente me tornei uma ovelha. Estou saltitando como elas, falo como elas, como capim como elas, tenho lã e não pelo, e agora estou no meio delas. Eu sou uma ovelha. A noite caiu, e eles se recolheram para dormir, e quando ele estava com o olho fechado, ele percebe um clarão muito forte, o lobo com o olho fechado, percebe que tem uma claridade, ele abre os seus olhos, olha ao longe no céu, uma noite clara, de lua cheia, aquela lua bonita, e aquela claridade dizia para ele, você é um lobo, sobe para o monte uivar. E o lobo olhava do lado, tampava, colocava a patinha aqui, daqui a pouco ele fazia assim, e olhava aquela luz, e a luz dizia para ele, aquela claridade, a lua cheia, trazia na lembrança dele, eu sou um lobo, eu não sou uma ovelha. E ele não aguentava de vontade de uivar, até que ele relutou e não se aguentou, não suportou, jogou aquele disfarce de lã para trás, saiu correndo como um bom lobo que sempre foi, subiu na montanha e passou a noite uivando, em alto e bom som. Disfarce, meus amados, não leva ninguém para o céu. Disfarce não torna ninguém cidadão celestial. Essa história é apenas ilustrativa, mas traz para nós hoje uma ideia de que nós precisamos viver intensamente Deus. Jesus, o reino de Deus chegou. E nós precisamos crer nisso e mudar o que precisa ser mudado. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o louvor 399. Vamos adorar a Deus em forma de canção, porque esse Deus está aguardando eu e você
para o grande dia. O céu é Jesus. Aonde Jesus está, ali é o céu. Eu já ouvi falar de uma terra assim, onde tudo é paz e não há lugar no mar. Almejo este sinal, não conhecer, mas eu não sei o dia que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar, e nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o nosso hino, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Posso aqui provar as delícias desse mar, se procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, se eu viver junto nas mãos do mar. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o nosso hino, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, seu nome o céu é aqui, seu mesmo reino o céu é aqui, seu apetite o céu é Jesus, que onde ele estiver, se saciará em mim. Não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus. Se Ele é a riqueza do universo, é sem valor. Aqui na descrição, sem Jesus, se flores se não puxam, sem Jesus, ele nascer, sem a companhia de Jesus. Volta a afirmar, o céu é aqui, isso que Jesus está. O céu é aqui, seu colo preto o céu é aqui, seu ajoelho o céu é aqui, seu alegria o céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será.
Santo Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Nosso bondoso Deus, nesse momento, ó Pai, queremos nos colocar na Sua presença, na condição de pecadores que somos, para sermos transformados segundo a Sua vontade. Queremos, ó Pai, abrir o nosso coração para que tudo que há de ruim ainda ali possa ser transformado pelo poder da Tua presença em nossa vida. Pai Santo, que nesses momentos críticos em que o mundo está vivendo, nós possa viver como cidadãos do reino de Deus, que nós possa levar a luz do Senhor, refletir a sua luz para aqueles que se aproximam de nós, e se há em nós, Deus, algum disfarce, em nome de Jesus, tira de nós, ó Pai. Nós não queremos, Pai, viver uma vida dupla na igreja e fora dela. Nós queremos viver como cidadão celestial aqui, para poder ver a sua glória e viver eternamente contigo. Pai Santo, obrigado pela palavra que o Senhor deixa tantos ensinos, tantas coisas que nos traz na memória a mudança necessária que temos que fazer. Coloque em nós um espírito de arrependimento, um espírito de verdade, de santidade, que o Espírito, os frutos do Espírito façam parte da nossa vida, e todos os desejos da carne sejam extirpados de nós. Esteja com cada pessoa agora ao retornar aos seus lares. Protege-os, cuida, ó Pai, e nesse restante de semana os abençoe segundo a sua soberana vontade e a sua misericórdia. Fica conosco, nos dê a tua paz, o teu perdão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.